Gente, muito bem-vindos aqui ao NandaCast TV, onde a gente se propõe a contar histórias que inspiram de modificações de vida. O de hoje, para mim, é extremamente especial. Não sei se vocês repararam, mas tem uma caixinha de lenço aqui em cima, porque provavelmente vai ter chororô, porque eu tô gravando com uma das minhas melhores amigas. Eu aprendi que existem amigos mais chegados do que irmãos. Ela não é falante que nem eu, bocão que nem eu, mas eu a convenci de vir aqui, porque a história dela é realmente uma história inspiradora. Principalmente para você que acha que é impossível conquistar determinados sonhos profissionais, sonhos na carreira. E a história dela é tão inspiradora que ela muda a minha. E ela me inspirou. Por causa dela, eu reativei sonhos na minha vida. Por causa dela, eu voltei a estudar. Por causa dela e das coisas que ela me diz, principalmente no privado, quando eu tenho os meus momentos de angústia, porque não pensem em vocês que uma carinha maquiada, um rostinho arrumadinho, né? Com a roupinha engrenada, não é alguém que não sofre nos seus momentos de ser humano, né? Eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, graças a Deus, consegui convencê-la. É um privilégio tê-la aqui. Nídia, seja muito bem-vinda. Eu tenho o privilégio de te chamar de Nídia. Algumas pessoas terão que te chamar de doutora Nídia, embora você seja um ser humano incrível e abra mão de títulos, de rótulos, de coisas que você conquistou. E é o teu coração, a tua humildade, eu não posso começar chorando, que me fazem querer ser melhor a cada dia e acreditar que ainda hoje, depois de ser mãe de 3 crianças, eu ainda posso realizar sonhos. Que eles não envelhecem, que eles não morrem, e você me ensinou a acreditar nisso. Você me ensina todos os dias, quando a gente se fala sempre. Então, seja muito bem-vinda. Eu quero muito contar a sua história, porque ela não é só sua. Ela é de uma multidão de pessoas que precisam crer que é possível. Ela é da sua mãe. Eu esqueci o nome da sua mãe, que absurdo. Nilcimar. Dona Nilcimar, a quem eu quero render homenagem, gratidão, carinho, respeito, honra, tudo. Porque o que ela fez pelos 3 filhos é raro de se ver hoje em dia uma mulher fazer. Principalmente com a dignidade que ela fez. Ela formou 3 filhos, sendo mãe solo. Ela criou vocês. E essa história é fenomenal. E foi nos nossos diálogos, nas nossas conversas, nas nossas trocas de confidência, que eu descobri algumas coisas da sua infância que me impactaram muito. Porque eu passei muito perrengue, né? Eu sou oriunda da escola municipal, cansei de comer em bandejão, passei as minhas dificuldades, a educação transformou a minha vida, mas você viveu coisas muito mais dolorosas e ela nunca deixou de ser a mulher que sempre encorajou e formou 3 filhos com dignidade e honra. Então, não é só sobre você. A sua mãe está aqui e permanecerá sempre em você, até o dia em que ela não estiver mais. Seja muito bem-vinda. Agora você pode falar que você aceitou o convite. Obrigada. Olá a todos. Estou feliz, muito feliz de estar aqui. Até um desafio, mais um, né, entre tantos na minha vida, porque eu sou muito tímida, sou muito reservada. E eu não costumo falar muito da minha vida, realmente. A Fernanda tem razão. Mas eu estou aqui para tentar dar um pouquinho da minha experiência e encorajar, né? Porque a gente precisa de espelhos e de parâmetros a quem a gente pode se espelhar, parâmetros reais, né? Para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Eu vou começar a contar a história, porque aí quando a gente vai puxando, as coisas vão saindo e fluindo naturalmente, né? Já que eu tenho mais facilidade de expor até do que ela, e ela realmente é bastante tímida. Acho que por isso que a gente se atrai.
Sou se fortes, equilibra. né? Se equilibram, É exatamente. porque a gente é o oposto em temperamento, mas a gente é igual em coração, sonho. E aí o que eu falo, substâncias quimicamente iguais é que viram misturas encorpadas, né? Homogêneas, eu já falei isso outras vezes. E eu acho que é por isso que a gente se identificou tanto. Mas eu queria começar contando um pouquinho do teu passado, né? Você cresceu numa casa simples, Eu posso contar um pouquinho. num subúrbio carioca, né? Exatamente. Eu fui nascida e criada em Bento Ribeiro, né? A minha mãe é uma mãe viúva. Eu tenho mais 2 irmãos. E ela criou a gente basicamente sem a presença do pai, né? Porque, na verdade, os meus 2 irmãos são fruto do casamento dela. Só que quando ela estava grávida do meu segundo irmão, o esposo faleceu, teve um infarto. E aí ela ficou viúva. Anos depois, ela teve um relacionamento, acabou engravidando e a pessoa com que ela se relacionou não me assumiu. E ela teve que ser mãe solteira. Viúva e solteira, né? Não sei nem se existe esse termo. Mas, enfim. Teve ajuda, obviamente. Tinha uma tia nossa que sempre ajudou a minha mãe em todos os momentos até hoje. Graças a Deus ela ainda é viva. Como é o A gente nome da chama de tia? Dindinha, a gente chama de Dindinha, né? Porque ela é madrinha do meu irmão mais velho, mas ela é madrinha de todos nós, porque na verdade é uma segunda mãe pra gente. Então foi isso, a gente cresceu, foi criado em Bento Ribeiro, a maior parte da minha infância, mas quando minha mãe acabou morando sozinha, foi sair da casa da minha tia para morar sozinha, a gente acabou se mudando muito. Mas a maior parte da minha vida foi realmente em Bento Ribeiro. Foi uma infância feliz, eu não tenho muito o que falar, não. Teve alguns perrengues, como você mesmo falou, né? Quando minha mãe decidiu sair da casa da minha tia, a gente não tinha nem geladeira, né? Eu lembro que a gente guardava as coisinhas assim de geladeira numa caixinha de isopor. É uma coisa que eu não vejo com tristeza, né? Ao contrário de você ter se emocionado e se impactado quando eu te contei isso. Mas, assim, minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente. E sempre... O que ela sempre falou é que o estudo, ele seria capaz de mudar a nossa vida, né? Então, foi uma coisa que ela sempre reforçava dentro de casa. Foi assim, né? Eu fui adquirindo esse comportamento e sempre fui muito dedicada. Muito dedicada. Minha mãe era secretária, né, em escolas particulares, com as quais muitas das vezes eu estudava lá por bolsa. Então, acabava estudando nos colégios que minha mãe trabalhava. E sempre fui buscando bolsa, fazendo prova. Isso foi até meu ensino médio. Sempre foi com bolsa. Basicamente foi isso da infância. Um adendo nessa história da geladeira. Eu perguntei uma vez para ela, e como é que você fazia quando tinha que comer carne? Porque é uma coisa que a gente precisa de geladeira para conservar e tudo. Ela, como assim, amiga? Não era todo dia, não é sempre que tem carne. E na hora que a minha mãe ia preparar, ia fazer, ela ia até o açougue, comprava e fazia. E assim não havia desperdício nenhum de nenhum tipo de alimento. Então nunca faltou o necessário. E eu tenho uma frase que eu gosto sempre de citar, inclusive para os meus filhos, que abençoado não é ter muito, mas o necessário sempre. Quando a gente tem o necessário sempre, a gente prossegue, né? A gente avança. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa tua experiência de se inserir no mercado de trabalho tão jovem, tão cedo, e já mergulhar num cenário de uma disputa árdua, que é para passar no concurso público federal. E você passou em que posição? Eu fui a 11ª do concurso para estágio de adaptação à graduação de sargento, né? Que era o sargento da aeronáutica, que já entrava com o técnico de enfermagem. O que aconteceu de fato? Quando eu fui, minha mãe sempre reforçou muito essa questão da educação e ela queria que eu saísse de Bento Ribeiro, porque ela acreditava, na verdade, que ir para longe e sair daquela nossa bolha faria eu crescer e amadurecer. E ela estava certa, de qualquer maneira, né? Sim, a escola em outro estado, né? Você teria que ir para São Paulo, Sim, teria que se e antes virar. mesmo do ensino médio, ela quis que eu fizesse um curso que era um pouco, relativamente distante da minha casa, dava uns 40, 1 hora mais ou menos de ônibus. Eu fui estudar na Tijuca, ali no Andaraí, mais ou menos.
Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a especialização, eu tinha um vizinho que era sargento da aeronáutica. É aí que eu falo que às vezes as pessoas realmente cruzam e passam pelas nossas vidas para trazer luz, né? E aí ele falou sobre o concurso. Eu sempre fui muito madura assim nesse ponto. Então eu queria ajudar a minha mãe e queria ajudar em casa. E os meus irmãos também seguiam essa lógica. Meu irmão, por exemplo, do meio, trabalhava desde os 14 anos. Então eu sempre fui evoluir com essa mentalidade. Então ele me falou do concurso da aeronáutica nessa época. Eu estava no primeiro ano. E ele falou que seria uma oportunidade de eu conseguir a minha independência financeira e ajudar minha mãe com o pró de estar fazendo aquilo que eu gostava, que era o técnico de enfermagem. No meu último ano do ensino médio, eu estudei, fui num dos cursos aqui do Rio de Janeiro, pedi bolsa mais uma vez, fui fazer o bolsão, consegui uma bolsa razoável e fazia o ensino médio, terceiro ano, junto com o pré-militar. Nesse primeiro ano, eu tentei, eu lembro vagamente então, que eu dividia em 2 turnos. Dividi em você 2, estudava de manhã e à tarde. Exatamente. Eu comecei a fazer, na verdade, eu fiz uma primeira prova no segundo ano, sem estudar nada, só fazendo realmente o técnico, e atingi uma pontuação que foi um pouquinho, eu era muito otimista, né? Então eu falei assim, mãe, eu lembro desse momento específico que eu estava no ônibus voltando da prova, tinha acabado de prestar minha primeira prova, e eu falei, mãe, esse concurso é possível. Se eu não passar esse ano, eu vou passar ano que vem. Eu lembro de ter falado isso para ela. Aí, no ano que vem, eu fiz um cursinho pré-militar, junto com o terceiro ano. Então, era manhã e tarde no curso e na escola, e eu me dividia. Às vezes, eu faltava o curso para estar na escola, às vezes, faltava a escola para estar no curso. Então, foi equilibrando essas bolas, né? Eu lembro que uma professora da época, quando descobriu que eu estava fazendo isso, ela me deu uma puxada de orelha. E falou assim, Nídia, você sabia que a gente não consegue abraçar o mundo com as pernas? Eu fiquei quieta. Eu sempre fui de ficar muito quieta. Eu nunca fui de bater boca, de enfrentar. Tá bom. Mas tinha uma outra que me incentivava, que era minha professora de biologia. Não, você vai conseguir. Tá. Continuei estudando. Chegou no final do ano, veio a aprovação. 11ª colocada no meu concurso. Com a classificação, né? Com a classificação. Eram, se eu não me engano, 89 vagas nesse ano. Foram um dos poucos concursos da aeronáutica que surgiram tantas vagas assim. E eu fui a 11ª. E eu vivia falando para os meus professores do pré-militar, falando assim, poxa, você acha que eu consigo passar? Eu via tanta gente, 3 anos, 2 anos estudando. E eu não tinha... Sempre desacreditava, porque eu acho que é isso, né? A gente que está começando agora, a gente sempre acha que nunca vai conseguir chegar, que está muito distante, que o sonho não é palpável. E acaba desacreditando. Por isso que hoje eu falo que o maior obstáculo somos nós mesmos. Como professora, e não mais como alguém que te recebe para te ensinar algo, apesar que a gente sempre ensina algo um para o outro, eu queria te corrigir. Você, quando fez a matrícula, quando você começou a se dividir, e quando você achava, caramba, será que vai dar? E você perguntava para o professor, é claro que existe um medo, um temor acerca do resultado final, porque estudar para concurso público nada mais é do que exercitar a fé. É necessário o exercício de fé associado à disciplina e a muita coragem para saber que você vai enfrentar uma quantidade de gente que às vezes tem mais tempo para você do que você para se dedicar. Mas eu acho que o tempo todo você soube da sua capacidade. Eu te falo isso pela sua fala. Pela fala que você teve com a sua mãe. Mãe, eu acho que essa prova dá para mim. Esse eu acho que essa prova dá para mim eu acredito em mim. E aí eu queria recordar um episódio, porque nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. Eu lembro em alguns lugares, né? Diversos, variados aí. E eu lembro de uma frase sua. Você estava se preparando para a medicina. Medicina não é fácil em qualquer lugar. Principalmente na UERJ, que eu considero uma universidade gigante. A UERJ é gigante. A clínica na UERJ é soberana. Os professores se colocam na condição de colegas, metem a mão no paciente.
ouvem. Eu estive lá, eu tive a oportunidade de acompanhar a formatura, eu vi a conduta que os professores têm com os seus alunos, a preocupação com a formação, mesmo com toda a escassez e o caos que a gente viveu numa pandemia terrível, onde nós perdemos colegas, eu considero a pior guerra enfrentada na vida. A UERJ não parou. O Pedro Ernesto não cruzou os braços. A UERJ não desistiu. E não desistindo com sua equipe de docentes, a UERJ ensinou os alunos dela a fazerem o mesmo. A não desistirem de si, a não desistirem dos seus pacientes, a não desistirem da soberania da clínica, da importância de se tocar, de se ouvir um paciente, de saber que nós somos almas humanas tocando outras almas humanas. Não é novidade para ninguém que eu ainda tenho sonho de fazer medicina e vou realizar. Todos os dias ela fala para mim, é um desperdício você não ter começado ainda. Quer dizer, todo dia não, porque a gente não se fala todo dia, porque a rotina às vezes não permite. Mas sempre que a gente fala sobre isso, ela fala, você é muito boa, cara, você tem que fazer. E eu vou fazer porque eu devo isso a você. Você, né? Eu devo isso a mim mesma. Eu devo você mais do que qualquer outra coisa. Aos meus filhos, eu devo isso a mim, eu devo isso ao meu sonho, a fidelidade que eu tenho aos meus sonhos e a disciplina que eu tenho para cumprir com honestidade os meus propósitos. E quando eu ouvia e via e tive a oportunidade de estar no meio de vocês, celebrando uma das conquistas que eu nunca tive dúvida de que você chegaria lá, eu falei, gente, esse lugar, eu tenho que estar aqui. E talvez eu não seja acadêmica de lá, porque a vida vai tomando outros rumos e tudo vai mudar. Mas eu pretendo ser residente. Eu pretendo passar pela UERJ. Eu não quero passar a minha vida sem ter cruzado pelos profissionais de lá. Quem sabe docente da UERJ um dia? Quem sabe, né? Quem sabe? Será, amiga? Quem sabe? É um sonho ser professora, ainda mais num lugar como aquele que é inspirador. E eu lembro de você, nós trabalhávamos juntas nesse período, em alguns lugares, e eu lembro de você falando para mim assim, acho que medicina não é para mim, não. Minha nota deu para outras carreiras de saúde. Aí eu te perguntei, o seu sonho é ser isso? É ser aquilo? É ser aquilo outro? Não desmerecendo as outras, porque a equipe é multiprofissional, a gente depende um do outro. E eu queria aqui fazer um adendo, né? De enaltecer os profissionais de enfermagem que não saem da beira do leito do paciente. Os fisioterapeutas respiratórios que não saem do leito da terapia intensiva para garantir que o paciente se mantenha respirando, vivo, quando ele é incapaz de fazer isso sozinho. Eu gostaria de enaltecer os colegas da nutrição que cooperam para que o sistema imunológico continue respondendo bem, para que lesões cicatrizem. São tantos colegas que seria injusto mencionar apenas uma das carreiras. Mas o seu sonho não era ser nenhuma outra coisa que não médica. E a sua nota dava. Eu lembro de uma conversa que a gente teve na porta, dando um plantão de emergência, que você falou para mim assim, 4º ano, você batendo na trave direto, nota alta, quase fazendo gol. E eu costumo dizer para os meus alunos que quem está chutando na trave, meu filho, pode se preparar, vai fazer gol. Vai fazer gol. Continua chutando em direção à trave. Troca passe. Vai sair. E aí você mudou suas posturas. Você trabalhava, estudava, fazia plantões noturnos para sair de manhã e fazer vestibular. Não desmerecendo, mas você estudava numa turma de adolescentes que só estudavam. Que tinham pais que podiam custear isso e que bom por isso. Mas você falava, eu tô cansada, eu tô exausta. E aí você falou para mim assim, minha nota dá para isso, minha nota dá para aquilo. E eu virei para você e falei assim, seu sonho é esse? Aí você falou assim, não. Eu falei, então se você fizer essa matrícula, além de eu não te respeitar mais e a gente não ser mais amiga, mentira, a gente ia continuar sendo amiga porque eu não ia aguentar ficar longe de você. Mas você roubaria o sonho de alguém que quer ser, de outra carreira, e você não realizaria o seu. Você castraria 2 vidas ao mesmo tempo, profissionais.
E aí eu falei, pode ir embora, que eu não quero mais conversar, não. Aí acabou, você foi, eu continuei. Nesse dia você tava de 12, eu de 24. E eu fui pro banheiro chorar, porque eu achei que eu tinha sido muito dura com uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. E acho que 1 dia ou 2 dias depois você me ligou e falou assim, não fiz minha matrícula não, vou estudar mais 1 ano. E você mudou as estratégias. Você contratou uma professora. Eu tinha. De quê? Química, biologia? Eu acho que, na verdade, é porque, apesar de eu ter vindo de uma família pobre, assim, humilde, inicialmente eu não enfrentei grandes desafios. É óbvio que você sair do ambiente de você tá. Eu passei, por exemplo, com 18 anos, bem nova para aeronáutica. Eu não tinha vivido um desafio tão intenso, né? Porque eu fiz o pré-militar. No ano que eu estudei, me dediquei, eu peguei e passei. Eu te amo, e lá dentro da aeronáutica eu fui primeira colocada de enfermagem, Você né? não então acha desafio não ter geladeira? Foram várias coisas assim acontecendo de uma maneira muito rápida e muito precoce. E quando eu decidi, comecei a trabalhar e vi que de repente eu não queria parar na enfermagem, eu queria ser mais, eu queria poder fazer mais pelo meu paciente. Então, a questão do desejo de fazer medicina veio aí, com a experiência prática. Não era além da prescrição de cuidados, da prescrição de E aí eu conheci profissionais também que me inspiravam, né? Então, eu decidi fazer. E o desafio do vestibular ele foi um pouco mais doloroso, porque você tá ali. Eu sei como é doloroso você se esforçar e você não conseguir atingir o que você mais almeja, né? Porque a impressão que eu tinha é que o meu esforço estava sendo em vão. 1º ano não passava, 2º ano, 3º, 4º. Eu vi os meus colegas todos que a gente estudava junto no pré-vestibular passando e eu ficando. As pessoas falando. Já escutei muitos comentários. Nídia, por que você não tenta outra coisa? Por que você não faz enfermagem? Por que você não faz biomedicina? Na época, eu até cheguei em um dos anos, eu fiz a minha matrícula em biomedicina na FRJ. Fui lá, fiz inscrição, eu falei assim, realmente excelente não é justo. Também. Não é justo eu estar aqui porque não é o que eu quero. Se eu estiver lá, eu não vou conseguir fazer faculdade, trabalhar e ainda ter que estudar para medicina. Não dá. Realmente. Aí eu mudei a estratégia, né? Agora que eu estava trabalhando, eu conseguia pagar um professor particular para me ensinar aquilo que eu não tinha aprendido no meu ensino médio, que foi muito ruim, né? Era química? Química e biologia, porque eram as específicas da UERJ, né? Então eu tinha que ser muito boa nessas matérias. E o curso que eu fiz era um curso um pouco diferente, porque era um curso voltado para preparatório da Polícia Militar, Bombeiro Militar. Não era um curso voltado para medicina, não era um curso super badalado. Então, era um curso bem pequeno. Mas o coordenador acreditou em mim, eu acho que por vezes acreditou mais do que eu mesma. E fez um projetinho de medicina, assim, vendo que eu ia passar. Isso. Eu acho que ele conseguiu enxergar ali o que eu não estava conseguindo enxergar. Então, ele fez isso, me encorajou bastante. E aí, paguei por fora, né? Aula particular, dividia com uma outra amiga minha da época, a Libna, que está em São Paulo. A gente pagava a parte, dividia essa hora-aula dos professores de biologia e química. E aí eu fui aumentando assim, a minha nota exponencialmente a cada ano, né? Chegou uma época que meu professor de química falou para mim, Nídia, eu não sei como você não está lá dentro ainda, que você está pronta, eu não sei o que está acontecendo. E eu lembro que no último vestibular que eu fiz, eu não estava doente, eu fui bem, só que eu tive um desconforto tão absurdo na prova, como a gente vê como o nosso sistema, como o psicológico da gente impacta no nosso corpo, né? Eu estava com uma pressão tão grande, eu acho, que eu senti muita dor no corpo na hora. Eu estava fazendo a minha prova de redação, já tinha acabado biologia, química, eu estava com muita dor no corpo. Eu falei assim, Deus, será que eu não vou conseguir terminar essa prova? Consegui terminar, fui para casa, estava com febre. Eu fiz um pico febril de 38,5, sem outra causa. No dia seguinte estava tudo bem, mas acabou que saiu o resultado, enfim. Quando saiu a listagem, eu tive o trabalho de fazer conta com todo mundo que estava na lista para ver se eu tinha condição de passar, porque eu queria muito fazer o UERJ, queria muito. Contanto que nos 2 últimos anos eu não tinha nem prestado prova para o Enem. Então, eu já tinha decidido a faculdade que eu queria fazer. Então, fiz a conta e vi que eu era a 2ª da reserva. Eu falei assim, mãe, eu passei, pode ter certeza. Porque eu acompanhava todos os anos, eu sabia que sempre chamavam
alguém da reserva, sempre, sempre. Porque a pessoa acabava passando para o FRJ, UF, e acabava indo. Quando saiu a nota e eu vi que eu tinha condição, que eu tinha passado, nossa, foi como aquela descarga ali, acabou. Eu falei assim, acho que agora... Eu vou ser médica. Agora é verdade, Caiu a eu vou ficha. conseguir realizar o meu objetivo maior. Foi uma felicidade enorme. Meu rosto ficou em vários outdoors da cidade. O dono do curso fez pôster, outdoor, bus door. Eu tirava com meu nome. foto dos outdoors que eu via e mandava foto. Amiga, você tá em Padre Miguel. Amiga, você tá em Realengo. Amiga, Deodoro, amiga. E, aliás, eu queria render créditos também. É Rodrigo o nome dele. Eu fiz tão parte desse processo. Eu acompanhei tanto isso. O Rodrigo é o dono do curso Praticar. E eu não poderia... Praticar não me patrocina, tá, gente? Nem a Se mim, quiser, tá? fica à vontade, é gratidão tá? Mesmo, é gratidão. Nem a ela. É gratidão real. É gratidão ao Rodrigo. É gratidão a gente boa que acredita na gente e funciona como anjo revestido de carne. Porque essas pessoas acontecem. É gratidão a essa professora de biologia que, quando descobriu o transtorno que ela vivia no 2º grau, chegou para ela e falou assim, você vai conseguir. Lembra o nome dela? Nemes, claro que eu lembro. Nemes. Ela era professora de biologia da UERJ. Ela me inspirava sempre. A Nemes, você tinha que ser professora de biologia da UERJ, né? E a Gabriela, lógico, minha professora de química me ensinou tudo. Gabriela de química, eu rendo gratidão a você, assim como ela. São nomes que são inesquecíveis. Não morrem na gente porque mudam a nossa história. E a conquista não só minha, né? Foi deles também. É deles também. É deles também. E aí... Bom, 6 longos anos se passaram. Ela já falou tudo pra mim. Enfrentei uma greve no início da faculdade. Veio pandemia de Covid no final. Então, a minha turma foi bem tumultuada. A minha turma foi bem... A gente passou por momentos bem... e a UERJ é isso. Forte e resiliente. Porque a UERJ é isso. A UERJ é isso. A UERJ é fábrica de gente assim. Ah, UERJ. Muito amor pela minha faculdade. E eu... por você e por ela. E pelo que ela fez de você. Porque se você já era excepcional, excelente, a UERJ te fez em algo que eu realmente não sei adjetivar. Cada vez que você me liga de um plantão e fala, eu peguei um paciente assim, assim, assado, e mudei o curso da vida dele, fazendo assim, assim, assado, corrigindo isso, isso e isso. E você partilha e sofre a dor do teu paciente, porque você sofre. Uhum. Eu falo, nada mudou. E, gente, ela é a queridinha da enfermagem. A galera fica revoltada quando ela passa o plantão. Por quê? Ela faz questão de dizer que foi técnica de enfermagem. Ela faz questão de reconhecer o trabalho da enfermagem. Ela faz questão de dizer que é um trabalho de excelência, que não se sai da cabeceira do leito, que o trabalho dela não frutifica, não prospera se nós não fizermos o nosso. É uma complementação. E essa gratidão, esse reconhecimento das suas origens, das suas raízes, é o que te faz uma árvore grande, que dá frutos. E eu serei um deles. Se Deus quiser. Eu te prometo isso. Pra mim e pra você. Eu confio nisso. E na minha formatura eu não quero timidez, não. Eu quero favela, tá? Quero faixa, gritos, como eu gritei na sua. Você ouviu gritar? Deu pra ouvir? Não deu. Era tanto barulho. Cara, mas eu gritei tanto seu nome que eu saí de lá sem voz. Porque te ver colagrau, ver sua mãe ali, seus irmãos e... Algumas pessoas não sabem, mas a gente às vezes é desacreditada de pessoas muito próximas de nós. Às vezes até no âmbito familiar, algum parente, alguma coisa. E uma vez ela ouviu a frase, por que você não faz outra coisa? Medicina não é para você. De alguém que deveria acreditar nisso. Fielmente, como eu, a mãe, alguns professores, né, outras pessoas, irmão, enfim. Que deveriam acreditar. E ela ouviu isso, mas é porque não é por maldade, não é por falta de amor, não é por desafeto. É porque a pessoa acha que é impossível mesmo. É a perspectiva da pessoa, né? É a perspectiva uma de realidade vida, que a ela pessoa não não vislumbra acredita. algo maior, ela também é Não limitação crê em algo dela. maior. Então uma a gente limitação. só expõe aquilo que a gente tem, né? Então é isso.
Eu acho que não, nem sempre é por maldade, né? Às vezes a gente escuta muitos comentários maliciosos. Isso, eu já passei por alguns deles também, não foram poucos. Mas às vezes não é por maldade. Só que a gente tem que saber filtrar, saber o que a gente quer, ter o nosso objetivo traçado e ir atrás, né? Nem sempre vai ser rápido, mas o teu foco, ele tem que determinar tuas atitudes. E é disciplina, né? Te ouvindo Constância. falar, me vem à memória uma das situações mais discriminatórias que você enfrentou na vida. Eu ouvi uma pessoa, nós estávamos trabalhando em um determinado local, porque a gente não trabalhou junto só no local onde a gente fez concurso, a gente trabalhou junto em outros cantos, na vida. Sempre que eu tenho dúvida é para você que eu ligo, sempre que tem um paciente para resolver alguma pane é para você que eu vou. E eu ouvi um comentário assim: medicina com cota é fácil. Aí eu olhei, você calada, tímida, sempre seu olhinho enche de lágrimas e vai para um canto, né? E eu vou para a favela, que eu gosto da comunidade e de fazer o caos, a confusão quando eu vejo alguma injustiça. Medicina não é fácil em lugar nenhum, nem com cota e nem sem cota. E outra coisa, existe uma dívida social que a gente tem e a gente ainda não aprendeu a reparar da forma correta, porque a gente sabe que existe pessoas que fraudam cotas. A gente sabe que em qualquer situação, em qualquer instituição, vai ter gente que de caráter duvidoso. O que, graças a Deus, não é o nosso caso. E esse comentário, eu creio, amiga, que foi baseado unicamente no tom da sua pele. Mas é o tipo de comentário maldoso que eu falei, que é proposital. Na verdade, que é abençoado para descredibilizar, porque de repente, a vitória de alguém. Porque sempre vai existir isso. Você vai incomodar alguém. quem me dera ter mais melanina, os traços de envelhecimento seriam menores, Foi baseado né? só nisso, porque às vezes as pessoas acham que será que só pelo tom de pele ela achou que eu fosse? Baseado no quê? Ainda que eu fosse, eu não sou cotista da UERJ, mas ainda que eu que fosse, isso desmereceria? e eu defendo a política de cotas porque eu acho justo. Apesar de muitas pessoas usarem isso como artimanha para burlar o sistema, e a gente sabe que tem, mas não sou cotista, porque as cotas na UERJ, fiz até um post disso no meu Instagram na época, as cotas na UERJ são vinculadas à renda. E como eu era sargento especialista, eu não tinha como ter esse benefício, né? Porque para você ser cotista na UERJ, você precisa ser negro ou de rede privada e estar vinculado a uma renda. Rede privada não, pública. Rede pública, exatamente. E vinculado a uma renda. Então, as pessoas não entendem isso ou então querem usar isso para descredibilizar ou desmerecer a tua vitória. Então, é o tipo de comentário maldoso que a gente tem que escutar, entra no ouvido, sai pelo outro. Amiga, e se você for olhar as notas de quem faz medicina, não interessa se é com política de cota ou sem cota. São notas altíssimas. É muito difícil. São pessoas que param a vida para estudar para isso. Então, se você vem do nada, se você começa passando por adversidades, a primeira coisa que você tem que fazer é estar preparado para pessoas maldosas que vão tentar descredibilizar, desacreditar, desvalidar as suas conquistas. Esteja preparado para ouvir, às vezes dentro de casa, que você não vai conseguir. Mas esteja preparado também para usar isso como um combustível que te impulsiona a ir além. Aí um dia você vai ter conquistado e as pessoas vão olhar para você e falar assim: como ela conseguiu? Ou não, vai ter umas caras de pau ainda te parabenizar, né? Como aconteceu com essa pessoa. Ou querer virar sua melhor amiga. Te como parabenizou, essa pessoa. Essa criatura te parabenizou. Mas Você sabe que eu detesto tanto essa criatura que eu não consigo lembrar nem o nome? Nem vale a pena relevo, falar, né? Eu também não vou falar são aqui, né? São indivíduos pobres de espírito, então eu não costumo rebater e talvez com tivesse isso. o mesmo sonho que o seu e não a mesma capacidade e coragem para realizar, porque mais do que fé, e no meu caso oração, é necessário coragem, ousadia, intrepidez para a gente se lançar nos nossos sonhos. Eu agora estou fazendo uma atividade, um curso que demanda muito de mim. E que não me é garantia de nada de chegar até o final. Fernanda, e por que você começou?
Porque, primeiramente, a minha vida é entregue a Deus e eu acredito nele. Segundo, que eu acredito na força que ele me dá para me capacitar para realizar os meus sonhos. Terceiro, porque eu tenho fé de que eu vou fazer e chegar lá até o final. E se eu não conseguir, o ano que vem eu tô lá de novo. E o outro ano, de novo. E de novo. E de novo. Porque enquanto eu não realizar, eu não vou parar. O grande lance, amiga, é que pessoas como nós não param diante das adversidades. A gente encontra um jeito de pulá-las. É sobre isso. Quebrá-las. Se você for conversar com qualquer pessoa que passou por um concurso de muita concorrência, ela vai te falar a mesma coisa. É óbvio que nem sempre a gente vai estar com a estima lá em cima, vai estar dando gás o tempo inteiro. Às vezes o desânimo vai bater, às vezes você vai desacreditar em você mesmo. Só que o que vai determinar se você vai chegar ao fim ou não é você mesmo. Não é o outro, a pessoa que está concorrendo com você, não é a tua família. A única pessoa que pode fazer o que tem que ser feito é você mesmo. Então, assim, você tem que acreditar naquilo que você almeja. Por mais tempo que passe, por pior que seja a sua situação, eu acredito que é possível, sabe? Eu passei por muitos momentos ruins, até durante a faculdade mesmo. Pensei em trancar, porque estava muito difícil. Chegou momentos que foram muito difíceis. E é nesse momento que eu falo que a sua rede de apoio é fundamental. Porque quando você está por baixo, você não está com um humor muito bom, às vezes você consegue se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você e possam te levantar, sabe? Então, muitas vezes eu falei, me abri com você, inclusive, sobre isso, e você me deu força, assim como... Não, cada vez que você falava, amiga, eu vou trancar, eu dava chiliques infectados. Exatamente. Então, assim, eu acho que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, sabe? É a gente que se bloqueia, a gente que se põe obstáculo. É óbvio que às vezes vai ser ruim, vai ser difícil, tem que trabalhar, estudar, isso não é fácil, não é o ideal. Mas se tiver que ser assim, que seja assim mesmo, né? Vai na garra mesmo. Então, é isso que eu prego. Estou numa peleja agora, que é residência médica, né? Então, tem que trabalhar, que não estudar. será qualquer uma, tá? Já avisa aos navegantes. Então, é isso. É sobre fases, né? Eu só queria, gente, que fosse cirurgia plástica. Inclusive, um beijo pro meu cirurgião plástico, doutor Crise Peixoto. Adoro, amo de paixão. Cada real aí é muito bem investido. E eu consegui para que ela acompanhasse os procedimentos dele. No início ela chegou a mencionar em cirurgia plástica, mas no meio do caminho ela desistiu disso. E eu me lasquei. Experiência prática deixa a gente com outras Amiga, perspectivas. pelo amor de Deus, muda de ideia. Eu vou precisar. Estou pensando. Eu quero fios de PDO, eu quero botox até o talo. Eu quero... que mais? Sculptra. Entendeu? Quero tudo isso aí. E eu não vou pagar nada, nem os produtos. Eu vou falar, isso é pelo chilique do ano tal. Isso é quando você falou que ia trancar tal matrícula. Pode esticar a cara toda. Eu não sou artista. Eu sou do povo. Eu não preciso ter expressão facial. Então, você pode me deixar com a cara esticada. Com a mesma cara que vai pro velório, vai pra festa. Desde que esteja tudo íntegro, esticado, belo, artificial. Não tem problema, não. E o bom é que você não vai errar, cara. Você é muito boa. Mas se você me deixasse com a boca aqui, eu não te processaria. Nunca, jamais. Jamais, jamais. Mas é que você é muito boa em tudo que você faz, né? Você jamais me deixaria com alguma pane, com alguma sequela, com alguma alteração. Você não deixa, você salva pessoas. Desde que eu vi aqueles olhinhos chegando assustados, que não sabia ligar um monitor. E eu que te recebia na sala de trauma. Como as coisas se invertem, né? Como não chorar nesse podcast? Não tinha experiência nenhuma. Você não sabia ligar um monitor. Nunca tinha trabalhado. Você não sabia posicionar um eletrodo. E hoje, quando eu vejo um paciente que eu desconfio que é uma síndrome coronariana, e que eu tô insegura, que eu tô com medo, que eu tô com algum colega que eu não confio cegamente, a primeira coisa que eu faço é tirar foto de um eletro e falar, vê isso aí.
Porque ela é sinistra em cardio. Eu acho que ela vai fazer cardiologia. Logo agora que eu resolvi malhar, ficar fit, comer saudável, ela quer desentupir o que já vai estar desentupido. Aff. Enfim, ela é fera em cardio. Não faz propaganda enganosa, Fernanda. Não é propaganda enganosa. Você que não se vê. Estou caminhando. Menina, ela sabe tudo. Não tem que eu pergunte que essa mulher não me responda. E aí, a ponto de um dia eu ligar para um colega, ou falar com um colega meu e falar assim, deixa minha amiga ver. Aí ele falou assim, claro, a gente discute o caso, vê. Aí eu tirei a foto e eles meio que discutiram o caso e ela estava certa. Então ela se preocupa até com quem não é dela, até com o paciente que ela não assumiu. Isso é nobre, isso é lindo. Isso vem do teu caráter, isso vem da tua personalidade, isso vem da tua formação na tua faculdade. Essa coisa de... E é muito do que a enfermagem também agregou, né? Muito do que a enfermagem eu fiquei agregou. 15 anos na aeronáutica até o PID baixo, né? Então, agrega bastante nessa questão do olhar, de tocar. Só de aeronáutica foram 15, né, Foram amiga? 15 Fora os anos. anos estudando, trabalhando dos cantos, aprendendo outras coisas. 15 anos estudando. Acho que é por isso que você é o xodózinho da gente. Tem paciente que fala assim, mundo. você tá tão novinho. Eu não sou tão novinha, não. Calma lá. Melanina, querido. Melanina é uma benção. Melanina... Mas ela é novinha sim, tá? Pelo menos uns 10 anos a menos que eu. Então, assim... Isso te fez quem você é. Isso te formou. E... Pra mim, não tem preço trazer você aqui. Ouvir a tua história e não mais apenas ouvir. Compartilhar para o mundo, sabe? Você que vem do nada, você que acha que não pode ser médico, aqui nesse podcast você vai ver pessoas que vieram do nada e se tornaram farmacêuticas, delegadas, profissionais bem-sucedidos. O primeiro podcast, eu lembro da frase da Tati, eu jurava que mesmo sendo pobre, eu seria, mas a partir de mim a minha família seria milionária. E eu sou a primeira milionária da minha família. Eu lembro dessa frase. Você é a primeira médica. Virão outros depois de você. Eu virei depois de você. Porque você inspira histórias. Então, você que está aí e não acredita que é possível realizar os seus sonhos, saiba, com disciplina, com amor, com coragem, com determinação, com honestidade de propósito, com fé, você vai. Vai. E disciplina é o que nos move, já falei. Quando a motivação e o nosso próprio... a nossa própria desconfiança em nós toma conta de nós. A disciplina nos mantém quando a desconfiança toma conta de nós mesmos, sabe? E ter disciplina é algo doloroso. Você acha que eu gosto de acordar cedo e treinar? Você acha que eu gosto de comer brócolis, abóbora, ao invés de comer bife com batata frita, feijão e arroz? Feijão e arroz de verdade, né? Aquele arroz de periquito que eu como, não, cheio de semente, não. Claro que eu prefiro bife, batata frita, vinagrete, farofa, feijão preto, que carioca come feijão preto muito, né? Com linguiça, com carne seca, com tudo isso. Óbvio que eu prefiro. Mas eu abro mão disso. Pela minha saúde, pela minha qualidade de vida. Isso é disciplina. Então, o que se aplica à alimentação, o que se aplica ao treino para manter o corpo saudável, é o que se aplica a estudo. Disciplina e constância, né? Constância. Aliás, amiga, eu acho que constância é mais importante até do que disciplina. Os dois caminham juntos. Mas 1% melhor a cada dia nos faz mais fortes e maiores do que a gente se vê, do que a gente crê ser. Sabe? Eu acho que isso nos mantém mais elevados, assim, mais... indo a lugares mais altos. E você é semente que caiu em terra boa. Você frutificou a milhares por um. E vai frutificar mais. Qual é o teu Instagram, hein? Meu Instagram é Nídia Barros 89. Ouviram? Quando vocês estiverem
vontade de se tornarem médicos e tiverem dúvidas da capacidade de sê-lo, manda um direct. O dela é tudo privado, tudo fechado. Ela vai te responder com maior amor. Hã? Não tá mais fechado, não? Eu respondo. Responde? Ela responde com maior amor. Ela te ensina o caminho das pedras. Ela te orienta como fazer. Como ela tem caminhado comigo, me orientado. Eu preciso resolver algumas outras coisas, algumas outras questões antes. Mas eu já comecei. Já dei o primeiro passo. E eu acho que é super importante você ter um espelho, né? Um espelho que seja parecido com você, né? E você Eu tive o meu. Eu achei importante isso, pra você não fugir muito dessa realidade. Foi Laurentino, lembra? Eu não conhecia. Meu compadre, pô! Eu não conhecia. Sou madrinha da filha dele. Mas eu tive o prazer de conhecê-lo e falar isso pra ele. Ouvir a história dele. Que mesmo ele não sabendo quem eu era, e a gente nunca tinha trocado uma palavra até eu passar na UERJ, ele me espelhava pelas coisas que você me contava dele. Então, era uma pessoa como eu, que era sargento e fazia medicina na UERJ, eu ouvia falar e ele já funcionava como espelho. Bom, se ele é sargento igual a mim... Não, ele não era sargento, ele era soldado. Sim, mas quando ele passou, ele era sargento, não era? Não, era soldado. Era soldado ainda? Era soldado. Aí, muito, muito pior, né? Porque a realidade de soldado é muito mais sacrificante do que de sargento. Sim, tem mais atribuições. E se uma pessoa que era militar tinha que trabalhar e estudar, ganhando, né? Bem menos do que eu pensava, então, que ele ganhava na época, mas já era casado, tinha filho, né? Então, assim, eu acho que é importante ter o espelho e um espelho próximo da sua realidade. Não adianta a gente ficar se comparando com uma pessoa que está totalmente fora do seu ambiente, com oportunidades ou com meios, né, que não fazem parte do que você dispõe. Então, encontrar espelhos com os quais você possa se identificar, eu acho que também ajuda na caminhada, né? Pessoas reais. Amiga, a gente está quase no final do podcast. E sempre que chega no final, eu gosto de fazer uma brincadeirinha. Mas antes da brincadeirinha, eu vou falar uma coisa extremamente importante que eu quero que você grave para a vida. Navios têm âncoras. Âncoras servem para dar estabilidade e impedir que esse navio saia perdidamente navegando quando seu comandante não está ali na cabine para comandar. E âncoras, apesar de darem essa estabilidade, serem importantes na nossa vida, o navio foi feito para navegar. Tem gente que é âncora e dá estabilidade. Tem gente que é ousadia e nos faz navegar por mares desconhecidos. Que você sempre seja navio. Que você sempre seja o avião que, apesar de pousar, tem a ousadia de seguir com seu comandante para a cabeceira da pista e decolar. Que você sempre sirva de inspiração. Que você seja feliz na escolha da sua especialidade. Que você seja próspera, abençoada e que você sempre mantenha o seu paciente como prioridade. Porque ele é o motivo que te fez estudar todos esses anos. Tão importante quanto cuidar e trocar uma fralda e realizar um banho no leito. Você pode perguntar isso para um paciente que se torna limpo depois de ter estado sujo. É a inserção de um marca-passo. Mantenha a vida e a qualidade dela. E você é as duas coisas. Você faz as duas coisas se for necessário. E eu sei disso. Então, meu total agradecimento a você. E agora, brincadeirinha. Estudo. Foi a base da minha vida. Deus. Em primeiro lugar e o mestre da minha vida, com certeza. Sem ele, eu não estaria onde eu estou. Pacientes. São os motivos pelos quais eu trabalho, estudo e tento me especializar a cada dia para dar o melhor para eles. Clínica. É soberana. UERJ. Gratidão e amor. Resiliência. Mais do que tudo. Amizade. Importante. Parte fundamental
do nosso círculo social. Coragem. Coragem é difícil. Mas às vezes é importante para que você tome atitudes e mude de patamar. E rotas. 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 Rotas são os caminhos que a gente decide seguir que vão levar a gente a atingir os nossos objetivos e que não podem ser desviados. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a E por oportunidade. compartilhar a sua história com as pessoas que me acompanham. Eu que agradeço a oportunidade. Ela inspira não só a mim, mas a todos eles. Eu tenho certeza disso. Te amo com paixão. Eu também, Daqui amiga. até o céu, amiga. Eu também. Não tem o que desfaça esse sentimento. Não tem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo, gente! A gente se despede com muito carinho, com muita gratidão, esperando nos ver mais vezes por aqui. Beijo! Beijo.